uma das fases mais difíceis da vida. E eu me sinto muito honrada por ter o privilégio de falar sobre essa fase em que eu estou agora saindo e pude observar na vida de outros adolescentes por mais ou menos um ano. Eu gostaria de dividir a adolescência em duas partes: mudanças e escolhas. Os dois, porém, são influenciados por um mesmo denominador: o exemplo. Os corpinhos de menina das pré-adolescentes começam a tomar forma de mulher. Cresce um pouco aqui, diminui um pouco ali, expande um pouco lá. Começam a existir novos cuidados com os corpos e novas necessidades também. Mas para mim, a mudança no corpo ainda não é a maior adaptação, pois essas mudanças no corpo geram uma mudança maior na mente. Porque a adolescente está se parecendo uma adulta, automaticamente ela pensa que deve ser e agir como tal. Mas tem um problema: ela não sabe como. Então, ela passa a observar as mulheres ao redor dela, e muito. E todas as que ela considerar mulheres formadas, completas, sem mesmo perceber, ela vai passar a imitá-las. Eu lembro no início da minha adolescência, passei por várias fases. Por exemplo, um mês eu gostava de esporte. No outro, eu definitivamente não gostava. E continuo não gostando. Uma hora eu queria meu cabelo grande. Na outra, eu achava bonitinho ele curto. Um mês eu ouvia Salomão do Reggae e queria pegar uma prancha de surf. Na outra, eu estava ouvindo Ana Paula Valadão e ministrando como ela. Eu estava me encontrando, me achando. E naquela hora, o que me fazia sentir melhor era o que eu queria ser para sempre. Na escola, passei a andar com as luluzinhas populares, as mais vaidosas. Para mim, as mais mulheres. Logo comecei a me importar demais com o estilo e as marcas das minhas roupas. Deus que me livrasse que alguém me encontrasse dentro do Value Village. Eu queria TNA, eu queria Coach. E os problemas não são nas marcas das roupas. O problema é a ingratidão e a insatisfação que está no nosso coração. Passou um tempo e comecei a me preocupar demais com quantas calorias eu estava comendo por dia. O vestido tamanho 2, que tive que trocar pelo 4, me perseguia. Cheguei ao ponto de nunca estar feliz com a minha aparência, que o Senhor desenhou. Mas uma mulher percebeu essas mudanças. Me encorajou a enxergar a beleza nas minhas diferenças. E graças a Deus, melhorei. Muito obrigada pelos seus elogios de sempre, mamãe. Mesmo quando eu recuso aceitá-los. Chega o momento das escolhas. E são tantas, e todas tão importantes. Na fase transitória entre a adolescência e a juventude, existem 3 escolhas que determinarão o sucesso e a felicidade da adolescente. E para mim, é necessário serem feitas na seguinte ordem. A primeira é: qual o meu chamado? O apóstolo Paulo disse a Efésios no capítulo 1: Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sim, algumas são chamadas para pregar, outras são chamadas para encorajar. Cada um tem um jeito especial perante o Senhor. Cada um é um instrumento único. E fiquei muito emocionada em ver o jeito especial que Deus trabalha nos nossos cultos de quarta-feira. Cada mulher é usada diferente pelo Senhor, mas completa. Isso é a igreja. A dificuldade que eu tive em reconhecer o meu chamado era que eu sou apaixonada em tudo na igreja. E eu tive uma crise, se eu posso chamar disso, onde eu não sabia se o meu chamado era no ministério de louvor, ou se era na palavra, ou se era na liderança. E lembro de ter falado com a minha amiga, adolescente também, e ela estava passando pela mesma coisa. Até que um dia o Senhor ministrou muito ao meu coração com esse versículo que acabamos de ler. Não importa a área que exercemos,
Nosso chamado é ser completamente humildes, dóceis, pacientes e suportar uma outra com amor. E como devo honrar esse chamado? Com todo o esforço, além das minhas próprias forças, mas com a força do Senhor. Quando aceitamos e vivemos esse chamado, só então poderemos prosseguir para as próximas decisões. A segunda é o que eu quero fazer com a minha vida. A adolescente pode ser boa em tantas coisas, e essa é a fase de descobrir e explorar os seus interesses. Mas eventualmente ela vai precisar decidir qual faculdade ela vai fazer, quais são os objetivos da vida dela, aonde ela quer chegar. E isso é muito estressante. Mas aprendi que quando nós entendemos o nosso chamado, a nossa decisão quanto à carreira fica muito mais clara e objetiva. Se é a advocacia que eu quero fazer, eu vou defender as viúvas, os órfãos, os necessitados. Se é medicina, eu vou me esforçar para cuidar dos enfermos, restaurar a saúde. Se é psicologia, eu vou me aprofundar nos estudos para poder cuidar da mente, do bem-estar dos meus irmãos. Se é teologia, eu vou buscar a Deus através da Tua palavra, a fim de que a igreja venha a ser edificada. O que eu decidir exercer aqui na terra, seja o que for, que venha a expandir o reino. Amém? A última, e para mim, a mais difícil. Tem até que respirar fundo. Com quem eu vou passar o resto da minha vida? Penso que essa decisão é o termo make it or break it. Complete ou quebre. A pessoa com quem você deve se casar precisa ser uma pessoa que ame a Deus mais do que você. Para que o seu ministério não venha a ser abandonado, mas casado com o ministério dele. Precisa ser uma pessoa que te apoia, te encoraja, que acredita no teu potencial e invista. Eu lembro que uma vez um rapaz me perguntou o que eu queria fazer na minha vida. E eu animadamente comecei a contar os meus sonhos. E esse rapaz tentou de tudo para me desencorajar. Falando que psicologia não era de crente, que teologia não dava dinheiro. E naquele momento, eu decidi que eu nunca iria desanimar dos sonhos que o Senhor colocou no meu coração por causa de um rapaz. Decidi que o homem que Deus tem para a minha vida será como o meu pai, que sonha alta comigo. Um sonhador pelo qual a minha mãe se apaixonou. A adolescência é marcada pelos primeiros amores, os amores mais puros, os corações mais vulneráveis. Porém, se uma adolescente entregar o coração para Deus, Ele se encarrega de confirmar a pessoa certa. Mas para isso acontecer, Ele precisa ser a nossa prioridade. Nessa fase de ter que tomar várias decisões, ela estará observando as mulheres ao redor dela. Desesperadamente, ela estará buscando exemplos de mulheres que deram certo. Mas quem deu certo para elas? Mães, estejam atentas ao ambiente ao redor das suas filhas. Elas serão influenciadas pelas lindas mulheres nas séries. E se tu não souber o que é série, reconheça isso como um problema. Elas serão influenciadas pelas blogueiras na internet, passando para elas contrários valores, sensualidade e comportamentos mundanos. Não é que tudo na internet é do diabo, mas em Lucas 11:34 diz: são os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom, será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. A adolescente ainda precisa aprender como julgar o que é bom para ela receber. Como escolher as influenciadoras dela. E você precisa ajudá-la. Ajudá-la como? Sendo uma mãe chata, helicóptero, sempre voando em cima dela? Não. Sendo um exemplo de mulher que ela observará e se tornará. E não é só a responsabilidade da mãe, tá, irmãs? Elas estão observando atentamente, mesmo que não admitam, as senhoras do círculo de oração. Mas e se elas forem influenciadas por vocês? Como se tornarão? Faltarão na igreja por qualquer coisa? Ou serão persistentes como a viúva que clamava por justiça dia e noite sem cessar? Como Dorcas, que com uma agulha e linha serviu na obra de Deus? Serão amargas, murmuradoras, reclamonas?
Ou serão como a mulher sunamita, que mesmo perdendo o filho milagre, disse: vai tudo bem, escolhendo chorar nos pés dos escolhidos do Senhor? Elas serão orgulhosas, vaidosas, ou terão a humildade da mulher que quebrou o vaso de alabastro, o que ela tinha de mais valor, para perfumar os pés de Jesus? Serão tolas, não segurando a língua para criticar e trazer palavras de destruição, ou terão sabedoria no falar, como Esther, Débora, Priscila, a sua própria mãe? Sejam influenciadas pelas mulheres da Bíblia, para que você possa influenciar a adolescente a ser uma mulher única.